Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Fala oi, filho. Fala, oi. Isso, meu amor. Nós estamos aqui tomando um cafezinho, eu e o Heitor, e nós vamos sanar uma dúvida hoje. Alguns alunos nos perguntaram recentemente sobre géis de carboidrato, reposição de carboidratos intratreino ou antes do treino, ou mesmo durante provas, antes de provas também, tá? Como que funciona, qual a fisiologia por trás, então, da utilização da reposição de géis de carboidrato ou outras formas, né, de suplementar, quer um pãozinho? De suplementar carboidratos durante a atividade. Vamos lá, atividade de endurance, né? Especialmente a corrida de rua, que é a nossa especialidade, né? Então, galera, como que funciona essa dinâmica do glicogênio muscular, do glicogênio hepático, da glicose circundante na corrente sanguínea, como a gente armazena carboidrato no nosso corpo, né? Nós não temos uma célula especial para armazenamento desse nutriente, como nós temos, por exemplo, para o armazenamento da gordura, que nós temos então o tecido adiposo para armazenar gordura, mas para armazenar carboidratos nós não temos um tecido específico para isso, para essa função, então nós armazenamos um pouco no fígado em forma de glicogênio muscular, em forma de glicogênio hepático e nos músculos em forma assim de glicogênio muscular, certo? Quanto mais treinado é o atleta, maior são os estoques de glicogênio, sejam muscular ou hepático. Então, como o atleta ele depleta muito o glicogênio, os estoques de glicose no corpo, o corpo então aumenta esses estoques na medida que há sempre quase o esgotamento desses recursos, especialmente em treinos mais longos. Um atleta muito bem treinado para endurance, para meias maratonas e maratonas, por exemplo, ele vai ter aí praticamente 90 minutos de atividade física de moderada a intensa, ali em zona 3, quase chegando entre limiares, né? Entre o primeiro limiar de lactato e o segundo limiar de lactato, ou ventilatórios, né? Primeiro e segundo limiares ventilatórios, que são atividades de intensidade moderada, onde nós fazemos as provas mais longas, né? Na intensidade que nós realizamos então essas provas mais longas. Nessa intensidade, um atleta bem treinado ele vai ter então cerca de 90 minutos de utilização dos seus estoques de glicogênio, de glicose, né? Os seus estoques de glicose, sem que acabe essa reserva de energia, né? Mas mais do que 90 minutos, ou com aproximadamente esse tempo, a gente já observa um declínio grande da glicemia sanguínea e dos estoques de glicogênio muscular. Tá? Então, se você vai realizar um treino longo, você precisa estar com esses estoques bem abastecidos, tanto de glicogênio muscular quanto de glicogênio hepático, e também você precisa, se for passar de 90 minutos, ou mesmo que não vá passar, mas que se aproxime de 90 minutos, utilizar então a suplementação intratreino de glicose ou de carboidratos, tá? Especialmente se você treina em jejum, tá? Que não é também recomendável você estar em jejum para um treino longo, ou um treino de alta intensidade ou uma prova, tá? Por quê? As horas de sono onde nós ficamos em jejum, você vai ter atividade cerebral normal, atividades recuperativas, todas as células do seu corpo estão funcionando, estão trabalhando, estão inclusive se recuperando dos estresses físicos e até mentais do dia a dia, né? Mas falando especificamente dos estresses do treino, né? Dos estímulos que nós damos nos treinos que geram estresse que necessita de recuperação. Essa recuperação vai acontecer com a utilização de glicose. A glicose circundante na sua corrente sanguínea, ela é reabastecida pelo glicogênio muscular, ou seja, pelo estoque de glicose dentro do fígado, né, filho? Então, dentro do fígado, vou comer também. Delícia. Dentro do fígado, nós temos então o glicogênio hepático. Esse glicogênio vai ficar abastecendo o sangue, mantendo a glicose sanguínea estável durante o sono, essas várias horas do sono. Eis que então, quando você acorda,
você está com os níveis de glicogênio hepático muito baixos e você vai fazer um treino, seja um treino intenso ou um treino extenso, você não terá o glicogênio hepático mantendo o seu nível sanguíneo de glicose estável. Isso é muito importante, especialmente para o sistema nervoso central, para as outras células que não estão precisando, que não estão fazendo uma atividade de alta intensidade como os músculos, mas que precisam de um fornecimento constante de glicose. E o glicogênio hepático é o principal. Opa, tá muito grandão. Vamos tirar. O glicogênio hepático ele vai dar conta então de manter essas atividades celulares que não estão relacionadas ao exercício físico, mas que acontecem o tempo todo, especialmente o sistema nervoso central, que é seletivo no seu fornecimento de energia, né? Vindo exclusivamente da glicose. Então ele precisa da glicose. O sistema nervoso central, os neurônios, eles não utilizam outra fonte de energia que não a glicose. Muito bem. E os músculos também, quando estão em alta intensidade, precisam de glicose e vão utilizar a própria glicose que está já dentro do músculo. Porém, se você está, por exemplo, fazendo um treino de alta intensidade, um treino intervalado, por exemplo, onde você vai utilizar muita glicose, porque é um fornecimento de energia mais potente do que a gordura. Então você vai utilizar nessa mistura, né, de gordura e glicose, mais glicose na mistura, porque a intensidade está muito alta e a glicose fornece energia mais rapidamente. Porém, o estoque é limitado e o seu glicogênio muscular então vai começar a fornecer muita energia para o seu músculo contrair. Só que, por outro lado, o glicogênio hepático não está dando conta de manter os níveis sanguíneos de glicose estáveis, ou seja, os seus músculos também vão doar glicose para a corrente sanguínea para levar essa glicose para o cérebro e para os outros tecidos que não estão em atividade de alta intensidade, mas que estão nas suas atividades respiratórias normais, né? Então o seu glicogênio muscular ele vai durar muito menos se você estiver em jejum, porque o seu fígado está desabastecido e os seus músculos precisarão dar conta da atividade física, da contração muscular e também de todos os outros tecidos que necessitam de glicose, de todas as outras células que necessitam de glicose e não estão tendo essa oferta por parte do fígado, pois o fígado está depletado devido ao jejum, certo? Então, se for uma rodagem leve de 40 minutos, 1 hora, como falei, a gente tem estoque para isso, né? Então não tem problema. Agora, se for um treino de alta intensidade muito exigente, esse estoque vai acabar rápido e você tende a ter uma queda de performance durante o treino muito grande, terminar o treino com bastante dificuldade, manter os mesmos ritmos e tudo mais, tá? Porque você estará com todo o seu glicogênio muscular depletado e com bastante dificuldade de manter a atividade física e nesses casos você pode até ter um catabolismo da massa muscular, né? O que a gente chama de proteólise, que é a quebra da proteína muscular para gerar glicose a partir da proteína, né? Então, quebrar proteína para fabricar glicose para manter o cérebro funcionando e as células funcionando e até mesmo a atividade física acontecendo. Aí você pode ter perda de massa muscular, que é uma coisa que a gente não deseja. Então, é melhor, né, que nesses dias de treinos mais intensos ou muito longos, que você utilize, que você faça, então, uma boa refeição. Não só uma refeição antes de treinar, mas também que você tenha boas refeições no dia anterior, para que você possa repor bem esse glicogênio muscular, que leva aproximadamente 6 horas para esses estoques se abastecerem novamente, tá? Então você precisa se alimentar bem no dia anterior ao treino e também antes do treino. Faz todo sentido, principalmente se você treina de manhã e ficou muitas horas em jejum. Se você não treina de manhã, você treina à noite e você ficou poucas horas em jejum, ali 3, 4 horas não tem tanto problema, né? Não tem praticamente problema nenhum, tá? Uma refeição com 2 horas de antecedência já vai abastecer aí o pouquinho que faltar de ser abastecido com as refeições anteriores e tudo mais, certo? E onde entra então os sachês de géis de carboidrato ou a famosa rapadura? Tem algumas pessoas que usam goiabada, tem algumas pessoas que usam doce de leite, enfim, paçoca. Paçoca não é muito interessante porque a paçoca é muito rica em gordura também, isso pode te dar um desarranjo intestinal, né?
soltar o seu intestino pela gordura contida na paçoca, né? Uma ou outra, tudo bem. Agora você vai precisar aí, digamos, para um longão. Você está treinando para maratona ou para meia, vai fazer um longão aí de aproximadamente 20 quilômetros ou mais. Você vai precisar a cada 30 minutos, você vai precisar de pelo menos 40 gramas de carboidrato por hora, tá? Pelo menos, tá? Então a gente está falando de um sachê de gel de 20 gramas de carboidrato a cada meia hora, pelo menos, tá? Se a gente pensar na paçoquinha, a gente vai ter que consumir muita paçoca. Se você consumir 8 paçocas, isso pode, então, te dar um desarranjo intestinal, tá bom? Porque a paçoca ela vai ter menos carboidrato, vai ter gordura, então você vai precisar comer umas 4 aí por hora, e isso pode, então, te dar desconforto gastrointestinal, beleza? Então, por isso que os géis vão muito bem. Os géis também, normalmente, eles repõem sais minerais, como sódio, que a gente perde com a sudorese, né? Com o suor. Então, é importante que a gente reponha sais minerais também, especialmente quando a gente sua muito, quando a gente perde muito líquido e com o suor não só a gente perde líquido, mas a gente perde sais minerais também, especialmente o sódio. Então, se você é uma pessoa que transpira muito, se você perde muito líquido e se você sofre com cãibras, pode ser que esteja faltando sódio aí na sua suplementação intra-treino, na sua reposição nutricional dentro do treino, tá bom? Faz sentido você tomar um gel de carboidrato antes do treino? Naquela hipótese de você treinar em jejum, faz sentido sim. Se você treina de manhã e não consegue comer algo antes do treino, os seus níveis de glicogênio hepático, né, do fígado estão baixos e o seu músculo vai ter que doar, então, parte da sua glicose para o sangue, tirando do trabalho muscular para oferecer para as outras células, você pode sim utilizar um sachê de gel antes de começar o seu treino, já para elevar a sua glicemia sanguínea e até manter aí a cada 30 minutos essa ingestão. Por quê? A ingestão do gel, ela não tem o objetivo, ela não tem, inclusive não tem a capacidade de chegar ao músculo, ela praticamente não vai chegar ao músculo, o músculo vai utilizando a sua glicose interna, tá? E essa reposição de glicose durante o treino não é para fazer essa glicose chegar no músculo, é para fazer a glicose do músculo não sair para a corrente sanguínea para nutrir outros tecidos, é para nutrir esses tecidos, é para nutrir o seu sistema nervoso central, é para nutrir as outras células, para manter a sua glicemia sanguínea estável, evitando a depressão do glicogênio hepático e do glicogênio muscular. Então, você ofertando essa glicose, você vai fazer com que o seu glicogênio hepático dure mais, porque você está ajudando a regular a glicemia, tomando esse carboidrato aí a cada meia hora, e também vai evitar que o músculo tenha que compartilhar o seu glicogênio com outras células, podendo então ele ter todo esse estoque disponível para o seu trabalho, certo? Então esse é o principal objetivo. Então não faz sentido, se você está bem alimentado e vai correr uma prova de 5 km, de 10 km, não faz sentido, se você fez boas refeições na noite anterior, se você comeu também ali 1h30 antes da prova, não faz sentido você utilizar gel de carboidrato antes do treino, tá? Apenas se você estiver em jejum. Os géis de carboidrato, então, eles serão mais bem aproveitados em provas longas ou treinos longos, onde a depleção de glicogênio gradual vai acontecendo. Mesmo que por uma maratona você corra em Z2 e não em Z3, ou seja, você vai utilizar nessa mistura de carboidrato e gordura para fornecimento de energia, né, como fontes primárias de energia, você utilize mais a gordura e menos o carboidrato, de todo modo ele está sempre presente nessa mistura, tá? Então se você vai fazer uma maratona ali no ritmo de Z2, se você não suplementar, você vai esgotar os seus níveis de glicogênio muscular antes de chegar nos 30 km e vai sofrer aquela quebra, né, por falta de energia, e daí você vai ter que puxar para a zona 1, que a zona 1 sim, você tem uma predominância ainda maior de utilização de gordura, já que o seu carboidrato está quase ausente.
só não está ausente porque nesse momento você vai começar a degradar massa muscular para fabricar, para o seu fígado fabricar, né, o que a gente chama de neoglicogênese hepática. Ele vai fabricar glicose a partir das suas proteínas musculares. Você vai depletar proteína muscular, vai perder massa muscular. Então, esse também é um dos objetivos da suplementação com carboidrato, é você evitar a perda de massa muscular, né, filho? Você conservar os seus músculos durante atividades de longa duração. Beleza? Eu acho que é isso. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Só um adendo, né? Além... Opa, cuidado, filho, café. Além dos géis, né? E da rapadura que eu falei, e todas essas possibilidades que a gente tem, que a gente pode experimentar sempre em treino, né, pessoal? Antes de levar uma estratégia dessa para a prova. Tem também os carboidratos líquidos, tá? Como os repositores de eletrólitos também, né? E de carboidratos, os isotônicos, tá bom? Quer mais? Pãozinho? Os isotônicos vão muito bem também, só que esses isotônicos comerciais, eles têm pouco carboidrato, pouco sódio, então às vezes vale a pena a gente acrescentar açúcar nessa mistura, por exemplo, tá? Isso um nutricionista vai poder fazer de forma individualizada para você. Então esse é outro recado que eu gostaria de deixar, consulte um nutricionista para te ajudar nessa estratégia, na montagem dessa estratégia, na experimentação de produtos. Eles também vão conhecer uma maior gama aí de produtos para poder te oferecer e fazer essa experimentação junto com o seu treinador nos treinos, especialmente de longas distâncias. Se você tem dificuldade de se alimentar antes dos treinos e você vem de jejum, né, por causa do jejum noturno, daí vale a pena também experimentar algo para te dar energia para os treinos de maior intensidade também, tá? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, né, Heitor? Manda um beijo pro pessoal. Dá um tchau, tchau. Fala tchau, tchau. Dá tchau. Tchau. Manda beijo. Cadê o beijo? Tchau, beijo. Tchau. Dá tchau. Fala tchau, tchau. Fala, filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não quer? Valeu, pessoal!